E aí, é isso aqui no Brasil, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o Faber, sou MCVP ou Jackson aqui no Brasil, e vim falar um pouquinho pra vocês sobre Customer Flow. Tá, primeira coisa, o que é Customer Flow? Customer Flow, por definição, é um fluxo de pessoas, um fluxo de clientes dentro de uma loja física ou virtual, desde o processo que ele entra até a aquisição. Quando a gente fala de serviços, a gente também coloca a utilização desse serviço e não somente a aquisição, porque quando a gente fala de aquisição, a gente fala do produto, que você pega o seu produto, leva para casa e vai embora. E a gente chama isso de fluxo do cliente. Tá, e por que a gente está falando disso quando a gente está falando de AESEC? A gente está falando disso porque a gente tem clientes. Basicamente, todos os nossos EPs, todos os nossos consumidores, eles são clientes que a gente olha num viés de OJAX, a gente olha num viés de AESEC, a gente tem partners, a gente tem... Quando você coloca alguns outros stakeholders, você pode considerar os clientes também, como os hosts, como as ONGs, os local volunteers. Porém, a gente vai falar de OJAX, a gente vai falar de Customer Flow de OJAX. E aí a gente está falando do quê? Dos nossos EPs, dos nossos clientes. E aí, uma coisa que é legal saber é que o Customer Flow foi renovado no final do ano passado, ele era diferente, e ele passou a ser assim, ele passou a ser um ciclo, quando no passado ele era uma linha. Então você entrava em Consideration e você acabava no Brand Advocacy. E aí ele foi renovado, foi transformado, e agora a gente tem Consideration, Preparation, Experience, Post-Experience, e você entra no fluxo, no nosso Customer Flow, quando você é atraído, quando você passa pelo Attraction. Massa. E uma coisa que é legal saber é que ele tem dois lados. Ele tem dois lados porque a gente tem um lado do partner e a gente tem um lado do jovem, do parceiro e do jovem. Por quê? Porque eles se misturam em determinado momento. Então, quando o nosso intercambista lá selecionando a vaga, o nosso parceiro também está selecionando o nosso intercambista. Então, basicamente, ele começa a se misturar. Na fase de preparação, eles têm que estar muito juntos, que é a fase de fazer o onboarding, fazer com que os dois lados estejam muito alinhados. Eles vivem a experiência praticamente toda juntos, porque é o momento em que o nosso intercambista já está na empresa, já está na ONG, já está na startup, vivendo a experiência dele, vivendo o intercâmbio dele maravilhosamente. E aí ela se dissocia novamente na parte de post-experience, em cada um já está novamente vivendo separado um do outro. E aí, quando a gente está falando para intercambistas, a gente tem o nosso Customer Flow, que ele é igual para os nossos três produtos, Global Volunteer, Global Entrepreneur e Global Talent. A gente tem ali algumas métricas que a gente utiliza. Então, a gente está falando de atração, a gente está falando de visitantes para Open. Quando a gente está falando de Consideration, a gente está falando de Open para Applied, Applied para Accepted, Accepted para Approved. E aí termina a consideração, a gente deu Approved, ele entra na fase de Preparation. Então, Preparation a gente tem de Approved para Realize. Quando a gente olha, a gente pode olhar também a quebra de Approved, que a gente olha de Approved para Open. É uma métrica que a gente tem que diminuir cada vez mais, enquanto as outras a gente muito massa aumentar. Quando a gente olha a partir do momento que o intercambista realiza, ele passa a viver a experiência dele, e aí ele passa, depois, durante a experiência, quando ele termina, ele tem o finished. Então, quando a gente está olhando a experiência, a gente está olhando de realize para finished. A partir do momento que ele finalizou, ele pode dar o completed, e aí depois, então, ele pode dar o open. A gente trabalha muito para que ele dê o completed, que significa o quê? Que ele passou, ele recebeu os 16 standards, ele teve toda a qualidade que a gente quer entregar como a ESEC, e foi um intercâmbio em que estava alinhado que ele ia entregar, e a ESEC entregou tudo que a gente se comprometeu a entregar. Então é muito importante a gente passar por entender esse fluxo, porque entendendo o fluxo, a gente entende qual é a fase que o nosso intercambista está, quais são os procedimentos que a gente tem que tomar em relação a cada uma dessas fases, como a gente pode melhorar em cada uma dessas fases, como que a gente pode ter uma experiência melhor para o nosso consumidor em todas as fases. Então é muito importante entender isso mais a fundo. Vocês vão entender quando vocês olharem as NECs de GV, GR e GT, que estão especializadas e estão falando especificamente de cada um dos produtos. Show? É isso. Bora lá, bora aprender muito sobre Customer Flow, sobre consumidor, entender como que a gente pode entregar muitas experiências para os nossos consumidores, fazer com que eles tenham muitas histórias, fazer com que eles vivam histórias reais.